Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Matheus Resolve, tá? E hoje eu vou ser o seu professor de matemática para resolver uma questão do Enem de 2023, beleza? Galera, questãozinha de hoje, questão 171 da prova amarela. E o enunciado vai dizer o seguinte: para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, tá? Vou até grifar isso daqui já, porque uma fixa, chamada taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume X de concreto utilizado. Ou seja, uma variável que depende do volume X de concreto utilizado. Vamos lá. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500. Taxa de bombeamento, aquela fixa que o enunciado já falou, beleza? E que o metro cúbico do concreto bombeado é de 250, ou seja, cada metrinho cúbico vai custar R$ 250. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metro cúbico é... Quer saber como resolver essa questão do Enem de 2023? Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos juntos, beleza? Galera, essa questãozinha aqui, questão do estudo de funções, ou seja, nós analisamos uma determinada situação e buscamos descrevê-la matematicamente da perspectiva de uma função, ok? Então vamos transformar o nosso enunciado, a nossa situação aí que o enunciado descreveu, em uma função capaz de fazer o que, Matheus? Capaz de nos dar o preço y, aqui ó, o preço y em função do volume x em metro cúbico. Galera, primeiro, se eu estou falando do preço y, eu estou querendo dizer que y vai ser o meu custo total, tá? Do que eu for fazer aí, ó, é o preço que eu vou gastar, ok? Que eu vou ter que pagar aí para poder fazer esse procedimento de concretamento da laje da residência. Primeiro ponto, galera, que o enunciado diz que tem uma parte do pagamento que ela é fixa, chamada taxa de bombeamento. Então não tem como escapar de pagar essa taxa. Então qualquer pessoa vai pagar isso no caso desse enunciado aqui, tá? Então o meu preço, o meu y, que é o preço, ele vai ter que começar aí por R$ 500, porque todo mundo paga essa taxa, tá? R$ 500, que é a minha parte fixa, ou seja, esse R$ 500, pessoal, vai atuar como uma constante na minha função de valor aí, beleza? Na minha função de preço. E a segunda parte, ela vai ser a parte variável. Então, olha só, a parte fixa nós já colocamos na função, e agora a parte variável que depende do volume X de concreto. Ou seja, galera, quanto mais concreto eu utilizar, mais caro eu vou pagar. Mais caro quanto, Matheus? Mais caro em termos de 250. Então, por exemplo, se eu comprar apenas 1 metro cúbico para poder concretar a minha laje, situação hipotética, tá, pessoal? 1 metro cúbico para poder concretar a minha laje, eu vou gastar R$ 250 vezes 1. Cada metro cúbico não custa R$ 250? Sim. Então, se eu usei 1 metro cúbico, 250 vezes 1. E nesse caso, tá? O meu valor final de custo dessa situação, tá? Desse exemplo aqui, seria 500 mais 250 vezes 1, que é igual a R$ 750. Nesse exemplo, tá, pessoal? Porém, galera, aqui tá falando quantos metros cúbicos serão usados? Não tá falando. Ou seja, no lugar do meu 1 aqui, ó, eu obrigatoriamente tenho que substituir por uma variável, tá? Uma variável. E que variável nós estamos usando aqui do enunciado? O volume é em x, beleza? Volume é em x. Então, obrigatoriamente, a minha função tem que ser y igual a 500 mais 250x,
Ou, tá, que é a mesma coisa que escrever y igual a 250x, que nós costumamos escrever aqui o termo da variável primeiro, mais 500, tá? Ou seja, tanto essa função quanto essa é a mesma coisa. Aqui não está somando? Aqui está somando também, então não altera em nada. De modo que, o que é y, Matheus? Y é o preço, tá? Preço. E o que é o x, Matheus? X é o volume em metro cúbicos, tá, pessoal? Volume em metro cúbico. Metro cúbico. Beleza? E aí é só procurar, a partir dessa análise, a alternativa que tem essa função. Alternativa A, não. B, não. C, não. Olha só a C, a gente poderia até ter caído na C com aquele exemplo que eu dei para vocês, tá? Que a gente conversou aqui, mas não é a C. Qual que é a alternativa correta, pessoal? Alternativa D. Y é igual a 250x mais 500. Galera, espero que essa resolução de alguma forma tenha te ajudado e até uma próxima. Valeu!